E se eu te dissesse que a Páscoa que você conhece não é a história completa, que aquilo que você aprendeu desde pequeno, aquilo que você vê todos os anos, aquilo que parece tão comum, pode estar escondendo o verdadeiro significado? Porque a verdade é que a Páscoa não começou como uma celebração leve. Ela começou com tensão, com medo, com uma decisão que separava vida e morte. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga tudo. Mas antes de te mostrar essa verdade, deixa eu te fazer uma pergunta que pode te incomodar um pouco, porque é algo tão profundo foi transformado em algo tão superficial. Por que uma das histórias mais importantes da Bíblia hoje é lembrada por coisas que não carregam o seu verdadeiro peso? E talvez a resposta seja mais simples do que parece. Porque é mais fácil celebrar do que entender, é mais fácil repetir do que refletir. É mais fácil manter o costume do que buscar o significado. Mas hoje, você não vai ficar na superfície. Hoje você vai voltar para a origem. E quando você volta para a origem, tudo muda. A história da Páscoa começa em um cenário que ninguém escolheria viver. Um povo inteiro vivendo em opressão, sem liberdade. Sem escolha, sem perspectiva. Os israelitas estavam no Egito, não como visitantes, mas como escravos. Eles acordavam todos os dias sabendo que não tinham controle sobre suas próprias vidas. Trabalhavam sem descanso. Viviam sob pressão. E quanto mais o tempo passava, mais parecia impossível sair daquela situação. E talvez você nunca tenha vivido algo assim fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Muitas pessoas vivem presas em situações que parecem não ter saída. Presas em ciclos que se repetem. Presas em pensamentos que não conseguem controlar. E o mais perigoso é quando você começa a acreditar que aquilo é normal, que não tem saída, que é assim mesmo. Mas é exatamente nesse tipo de cenário que a história muda. Quando tudo parece perdido, quando não há solução visível, quando o impossível parece definitivo, é aí que algo começa. Deus levanta um homem que, aos olhos humanos, não parecia a melhor escolha. Alguém que tinha medo, alguém que duvidava, alguém que não se sentia capaz, mas que foi escolhido para algo grande, libertar um povo inteiro. E isso já revela algo importante. Nem sempre quem parece pronto é quem é escolhido. E nem sempre quem é escolhido se sente pronto. Esse homem começa a confrontar o sistema. Começa a desafiar o poder dominante e isso gera tensão. Porque toda mudança verdadeira incomoda. Toda mudança real gera resistência. E quanto maior o sistema, maior a resistência. Então começam os sinais. As pragas, momentos que quebravam a lógica. Momentos que mostravam que havia algo maior acontecendo, mas mesmo assim, o coração de quem tinha o poder não mudava. Isso ensina algo profundo. Nem toda evidência convence quem decidiu não mudar. E talvez isso também aconteça na vida. Quantas vezes você já viu sinais? Já percebeu coisas, mas ainda assim resistiu? Até que chega o momento decisivo, o ponto onde tudo se define. Mas antes que isso aconteça, Deus dá uma instrução, e essa instrução parece simples, mas carrega um significado profundo. Cada família deveria escolher um cordeiro sem defeito, sem falha, perfeito, e esse cordeiro seria sacrificado e o sangue dele seria colocado nas portas. Naquele momento, aquilo não parecia lógico, mas nem tudo que transforma faz sentido na hora, porque algumas instruções não são sobre entendimento imediato, são sobre confiança. Então chega a noite, uma noite que ninguém esqueceria, uma noite silenciosa, mas carregada de tensão, e algo acontece. A morte passa pela terra, mas onde havia sangue, ela não entra. Ela simplesmente passa. E é aqui que nasce a essência da Páscoa,
Passagem, proteção, livramento. Mas o que pouca gente percebe é que aquilo não era apenas um evento isolado. Era um sinal, um símbolo, uma mensagem escondida dentro da história. Por que aquele sangue? Não era apenas sobre proteção física, era sobre algo maior que viria, e naquela noite, o impossível aconteceu. Depois de anos de escravidão, o povo foi liberto. Mas aqui está um detalhe que muita gente ignora. A libertação foi instantânea, mas a transformação foi um processo. E isso muda tudo, porque muita gente quer mudança imediata, mas não entende que transformação leva tempo. O povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas mudam de situação, mas continuam com a mesma mentalidade. Mudam de ambiente, mas não mudam por dentro. E sem mudança interna, a liberdade nunca é completa. Agora, anos depois, algo começa a se conectar. A ideia do cordeiro volta, mas dessa vez, de uma forma que ninguém esperava. Não mais um animal, mas uma pessoa. Alguém que também é chamado de cordeiro. Alguém sem defeito, alguém sem falha. Alguém que veio com um propósito. E quando você conecta essas duas histórias, tudo ganha um novo significado. Porque aquilo que aconteceu no Egito não era o fim, era uma preparação, era como uma sombra, apontando para algo real. E quando esse momento chega, a história atinge seu ponto mais profundo. Porque o sacrifício agora não é apenas simbólico, é definitivo. E a libertação agora não é apenas física, é espiritual. E isso muda completamente o significado da Páscoa. Porque ela deixa de ser apenas sobre um povo e passa a ser sobre todos. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. A maioria das pessoas conhece essa história, mas não vive o significado. Sabe o que aconteceu, mas não entende o que isso exige, porque entender exige mudança, e mudança nem sempre é confortável. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você está apenas celebrando a Páscoa, ou está vivendo o que ela representa? Porque isso faz toda a diferença. A Páscoa não é sobre tradição, não é sobre costume, não é sobre algo que acontece uma vez por ano, é sobre decisão. É sobre deixar algo para trás, é sobre começar algo novo. E isso não acontece sozinho, exige consciência, exige escolha. Exige attitude. Agora pensa nisso com sinceridade. O que na sua vida hoje precisa ser deixado para trás? O que está te prendendo? O que está te impedindo de avançar? Porque a verdadeira Páscoa não é sobre o passado, é sobre o presente. É sobre agora, é sobre você. E talvez o maior erro não seja não saber, mas saber. E não fazer nada com isso, porque informação sem transformação não muda nada. E talvez você já tenha ouvido tudo isso antes, mas nunca dessa forma, nunca com esse nível de consciência. E quando a consciência muda, a vida muda. Agora imagina como seria se você realmente decidisse viver isso. Se você realmente decidisse deixar para trás aquilo que te prende. Se você realmente decidisse começar de novo. Porque essa é a essência da Páscoa. Novo começo, nova direção, nova mentalidade. Mas isso exige algo simples e ao mesmo tempo difícil, decisão e talvez esse seja o momento. Talvez não seja por acaso que você chegou até aqui. Talvez não seja por acaso que você ouviu tudo isso. Porque algumas mensagens não chegam por acidente. Elas chegam no momento certo. E a pergunta agora é: o que você vai fazer com isso? Vai ignorar e seguir como sempre? Ou vai parar, refletir e mudar algo? Porque a diferença entre quem vive transformação e quem continua no mesmo lugar está em uma única coisa: decisão. Agora eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Antes de terminar esse vídeo,
para por alguns segundos, sem distração, sem pressa, e pensa nisso com sinceridade. O que precisa mudar na sua vida hoje? Não amanhã, hoje, porque toda mudança começa com um primeiro passo. E esse passo pode começar agora. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu entendi, quero ver quem realmente captou essa mensagem e mais do que isso. Quero ver quem está disposto a viver isso. E se você quer mais conteúdos como esse, que não ficam na superfície, que fazem você pensar, que fazem você enxergar além, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você não vai apenas ouvir histórias. Você vai entender verdades que podem transformar a sua vida.